Bem-vindos ao E Pluribus Unum, programa da BTV, onde o convidado tem por regra uma ligação emocional ou institucional ao Sport, Lisboa e Benfica. No caso de hoje, o nosso convidado acumula essas duas características e de que maneira? Falo de Rui Gomes da Silva, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma das pessoas mais indicadas para lhe perguntar o que é isto do benfiquismo. Uma pergunta difícil e muito fácil de responder. Ou seja, benfiquismo para alguém que nasce e que é sócio desde que nasceu, mesmo vivendo e nascendo, ou tendo nascido e vivendo no Porto até aos 18 anos. É alguma coisa que tem muito a ver com a nossa idiosincrasia, com a nossa maneira de ser, ou seja, eu nunca me vi, nunca me senti, nunca me conheci sem ser a viver o Benfica profundamente. Aquelas histórias que ficam e que nos marcam era andar em miúdo, muito pequeno, depois eu primeiro, eu e o meu irmão depois, ouvir ainda em pequenas cassetes, que na altura era uma grande inovação, hoje em dia parece uma coisa da pré-história, mas era uma inovação, com as músicas do Benfica, com o meu pai a trautear as músicas do Benfica, e foi assim que se fez essa ligação intensa ao Sport Lisboa e Benfica. Depois também, vivendo fora, sofrendo mais, ou seja, o facto de se viver fora sofre-se muito mais, e aproveitando todos os bocadinhos para se aprofundar, se concretizar, se cimentar essa ligação ao Benfica. Eu lembro-me que as férias, desde essa altura, eram sempre passadas, parte num lado qualquer e outra parte aqui na zona de Lisboa, para virmos ver a primeira jornada da chamada altura Liga dos Campeões, para virmos ver os primeiros jogos das modalidades, para ver os primeiros jogos do campeonato, depois andarmos no norte do país, irmos a todo lado onde o Benfica jogava, e não era só o futebol, era o futebol e depois todas as outras modalidades, o basquete, o handball, o voleibol, o hóquei em patins, portanto, e é dessa ligação quase de fim de semana, perfeito, em termos normais, fazia parte da nossa vida praticamente, que se fez esta paixão pelo Benfica. É uma paixão que nasce desde essa relação com o meu pai, uma relação de... O pai foi determinante na criação desse o meu pai era sócio também, o meu pai contava-me que ainda muito jovem, quando começou a trabalhar, aproveitava os fins de semana, na altura ainda se trabalhava ao sábado, meu pai acabava de trabalhar ao sábado à hora do almoço e apanhava o comboio para Lisboa, onde vinha passar o fim de semana, e depois via todas aquilo que na altura ele me contava, que se viam as segundas categorias, as reservas, as primeiras, e depois apanhava o comboio para o Porto, onde chegava, arranjava-se para ir trabalhar no dia seguinte, e portanto essa era a vivência que eu tinha em casa. E depois uma grande relação, e o meu pai depois, mais tarde, por razões profissionais, foi trabalhar para Viseu e acabou por ser ainda presidente do Sport Viseu Benfica, que aliás guardo, tenho lá na parede uma coisa muito curiosa, que é uma carta do secretário da mesa a convocar o meu pai para tomar posse como presidente do Sport Viseu Benfica, de uma Assembleia Geral ocorrida numa quinta-feira. Portanto, a Assembleia Geral foi na quinta, onde foi eleito, na sexta recebeu a carta e no sábado tomava posse. E no exercício dessas funções, lembro-me perfeitamente ter vindo ao Estádio da Luz em 1966, fazer o Estádio da Luz 12 anos, em que os presidentes das diferentes casas, filiais, delegações eram convidados na altura, e o meu pai veio como presidente do Sport Viseu Benfica, tinha na altura em 66, 7 anos, eu. Ia fazer 8 em agosto, teria 8, portanto isto foi em dezembro, e portanto é também a primeira relação institucional que eu tive com o Benfica. Antes tinha a relação de ter vindo aqui ver muitos jogos, muitos jogos. Quando se lembra desse período, vejo que fica com um sorriso nos lábios, remete-lhe obviamente para memórias de infância, da casa, do irmão, dessa relação muito próxima com o pai também. Sim, é verdade. É evidente, assim, o meu pai foi uma relação permanente na minha vida, claro. Morreu muito cedo, morreu com 54 anos, portanto, de coração, e portanto, digamos que esse desaparecimento ainda com muito pouca vida, ainda com tanta vida para viver, também me libertou esta ideia da importância, da grande relevância que ele teve na minha vida, não menosprezando a importância, como é evidente, que a minha mãe ainda tem, felizmente, com 85 anos, mas a grande importância que o meu pai teve na minha vida em relação a esta ligação ao Benfica, esta paixão pelo Benfica. E o meu pai sempre me dizia, eu vivia no Porto, no Porto não havia faculdade de Direito, era aquilo que eu tinha optado, e o meu pai sempre me dizia, tens a hipótese sempre de ir para Coimbra ou ir para Lisboa, mas só te queria pedir uma coisa, é que acabasse o curso em Lisboa e que, se pudesses, continuasse a viver em Lisboa.
E eu, na altura, jogava hóquei no Académico do Porto e aquilo que eu fiz foi optar, vim para o Benfica para os Júniores, fiz um ano de Júniores, 2 anos de Séniores, num ano em que fomos campeões, em que o Benfica é campeão nacional, pela primeira vez depois daqueles anos de intervalo, em que, a seguir ao 25 de Abril, a equipa saiu toda, primeiro para a Académica da Amadora, salvo erro, e depois para outros clubes, para o Cascais, etc. Depois, quando voltaram todos esses jogadores, acabaram por sermos campeões nesse ano. Portanto, eu faço parte dessa equipa, como eu diria, era não aquele que jogava melhor, mas o que equipava melhor dessa equipa, e depois, entanto, por razões também que tinham a ver com outras ocupações, com outras opções da minha vida, deixei de jogar hóquei, mas tive pelo menos esta grande honra de ter envergado a camisola do Benfica, um ano em júniores e 2 em séniores. O que é que sente um atleta e tem essa experiência quando de facto compete com a camisola do Benfica? Sente-se representativo de uma multidão? Acho que é uma honra muito grande, e um orgulho muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Sabe? Honra porque, de facto, cada vez que se entra em campo, já lhe conto uma história que tive, mas cada vez que se entra em campo, entra-se em campo percebendo que se tem ali alguns, na altura, cerca de mais de 80 anos, mais de 70 anos de história. Depois, orgulho, porque apesar de tudo, apesar de não ter sido um dos escolhidos, mas não um dos eleitos, não é? Como diria a Bíblia, apesar de tudo, tive essa capacidade, essa possibilidade de representar o Benfica. E depois uma responsabilidade muito grande, quando mesmo em reservas ou mesmo em jogos da primeira divisão, quando uma pessoa percebe que de uma opção nossa depende a felicidade de... Não são só aqueles que vêm, não são só aqueles que jogam, mas é metade do país e, portanto, tem a ver, mesmo não se ligando muito às modalidades nessa perspectiva, liga-se mais ao futebol, é essencialmente uma grande responsabilidade e isso uma pessoa sentia. E sentia essa responsabilidade, é curioso, através do primeiro jogo, primeiro Benfica Sporting, em Júniores, ainda na Gomes Pereira, ainda, portanto, descoberto, ainda em cimento, onde estávamos a jogar e num dos jogos importantes estávamos a perder 1-0 ao intervalo. Eu, na altura, lembro-me, a primeira verificação, de facto, que é o Benfica era entrarmos no intervalo e termos tido o intervalo em que não falamos nada de hóquei, não falamos nada de equipa. A única coisa que eu ouvi durante aqueles 10 minutos foi o que era o Benfica, o que é que nós representávamos quando estávamos aqui a jogar pelo Benfica e a vergonha que era estarmos a perder daquela maneira ao intervalo, quando o Benfica não podia perder daquela maneira. E, portanto, durante 10 minutos, que é o tempo que demora normalmente um intervalo num jogo desses, foi nunca mais me esquecerei. Hoje em dia sou amigo dele, do José Casemiro, que foi, como se lembra dessa equipa, Ramalhito, José Casemiro, Garrancho, Jorge Vicente e Livramento, dessa grande equipa do Benfica. O José Casemiro, durante 10 minutos, explicou-nos o que era o Benfica, não explicou, gritou-nos mais o que era o Benfica. Foi, de facto, a chamar-nos a atenção, dizendo: o Benfica é isto, o Benfica não é aquilo que vocês estão a fazer, o Benfica é outra coisa. Vocês aqui têm uma grande responsabilidade e, se eu já sabia o que era o Benfica pelo exemplo familiar, fiquei a saber o que era o Benfica por alguém que tinha vivido muito o Benfica e presumo que num balneário seja muito importante haver pessoas dessas. Eu acho que essa é a grande vantagem de hoje em relação a um passado recente, é que hoje no balneário há pessoas que percebem no futebol, percebem o que é o Benfica e sabem transmitir isto que tem a ver com a mística, tem a ver com a maneira especial de se viver, sentir e se lutar pelo Benfica. Quando desempenha as funções que desempenha atualmente, lembra-se desses momentos, por vezes, quando é preciso lembrar a essência da instituição para a defender? Lembro-me. Há uma frase que se usava na política que é de um líder europeu, hoje em dia um bocadinho afastado, com a possibilidade de regresso, que dizia: eu sei o que vocês querem porque eu sou um dos vossos. E este eu sei o que vocês querem porque eu sou um dos vossos é uma forma que eu tenho muito presente. Tenho essa, para além de outra, que faz parte da minha vida, que é, de vez em quando, a pessoa está sozinho na vida e pensa: nunca estive tão sozinho, mas tenho a certeza absoluta de que é por aqui o caminho que deve ser seguido. Mas a ideia de que eu sou um dos vossos, portanto, ou seja, eu não sou, usa-se muito isso também, eu não sou vice-presidente, eu estou vice-presidente, eu sou sócio do Benfica. E os sócios são aqueles que valem a pena.
que valem a pena honrar, que valem a pena venerar, que valem a pena... Porque esses são os que sofrem sem nada terem em troca. Os que sofrem por paixão, os que atravessam meio país por paixão, os que mesmo com grandes sacrifícios conseguem ter dinheiro ainda nestas dificuldades todas que o país vai atravessando, ter dinheiro para ir ver um jogo do Benfica. E eu, em cada jogo desses, olho para o outro lado da bancada e penso essencialmente naquelas pessoas que deram, se calhar, aquilo que não podiam dar em cada momento e compraram um bilhete para irem ver ali e o que eles merecem nesse momento de ver o Benfica ganhar. Ou seja, não é possível que uma pessoa que atravesse meio país, que pague uma parte importante do seu salário, e como sabe, muitas vezes há esta perspectiva de que quando o Benfica vai é quase um bónus para essas mesmas equipas, bilhetes mais caros. Uma situação até que de vez em quando deveríamos questionar sobre se é possível o Benfica pagar mais caro dos outros clubes todos. E mesmo assim os estádios enchem com o Benfica quando não enchem com os outros clubes. E quando olho para o outro lado, para as pessoas que sofrem, e para as pessoas que atravessam, que vão daqui de Lisboa, que saem daqui, que encontramos no caminho, eu acho que se cada um dos jogadores que veste a camisola do Benfica soubesse o esforço que cada uma daquelas pessoas fazem, a paixão que têm, não é por cada um deles especificamente, mas é por um coletivo, por um conjunto que é muito mais do que a soma de cada um deles, que é muito mais do que o festejo de um golo, que é uma vida praticamente. Eu acho que cada um daqueles deixaria a vida em campo se fosse preciso. E é isso, assim, essencialmente, que eu penso. Nestas funções também, penso que o que é que eu, se estivesse do outro lado, gostaria de ouvir. Muitas vezes somos incompreendidos, muitas vezes não se percebe qual é o objetivo imediato, mas aquilo que eu... Não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que tenha... que nunca me tenha enganado, não tenho essa ideia de que nunca me engane e raramente erre e raramente tenha dúvidas. Não, tenho muitas dúvidas, erro algumas vezes, mas tenho a percepção de que em cada momento tudo aquilo que faço enquanto adepto, enquanto pessoa que tem do outro lado e que tem que responder perante os adeptos e, acima de tudo, aquilo de vez em quando penso que é... Se o meu pai estivesse aqui, o que é que ele acharia o que é que ele gostaria que eu fizesse? Ou seja, tudo aquilo que ele me ensinou, o que é que ele gostaria que eu fizesse em cada momento? E eu acho que isso faz-me estar bem com a minha consciência. E é por isso que não se furta ao confronto em espaços mediáticos com adeptos igualmente mediáticos de outros clubes? Não, mas tenho a sorte de ter esse espaço mediático, porque aquilo que eu acho é que temos duas hipóteses, ou pomos a nossa vida à frente ou pomos a nossa paixão à frente. Se cada pessoa tem a impressão que 99% dos adeptos do Benfica, sócios, simpatizantes, porão a paixão à frente do Benfica. Se tivessem naquele momento, se tivessem a possibilidade de argumentar como eu tenho essa sorte, eu diria que eles teriam todos a mesma perspectiva. E por isso é que muitas vezes, eu não diria 100%, também não quero ser assambarcador, mas por isso é que tantas vezes as pessoas se identificam com aquilo que eu digo, porque de facto digo aquilo que me vai no coração. Lembro quando fui para lá, como sabe, exerço a profissão de advogado desde 81, tenho uma sociedade de advogados que lidero com várias ramificações pelo país, com vários advogados, com a responsabilidade de todos os meses ter muitos vencimentos para pagar, mas de vez em quando houve uma pessoa que me disse: tens duas opções, se fores para aquele lugar, ou agradas aos teus clientes ou agradas aos sócios do Benfica. As duas coisas são impossíveis. E muitas vezes eu percebo que em cada momento, se calhar, aquilo que são os meus clientes, mesmo grandes clientes em empresas internacionais, olham para mim e dizem assim: mas este é o advogado que nós temos, é isto que nós temos, mas de facto, quer dizer... E reconhece, quando está nesse papel mais intenso... Nunca deixo de ser eu. Nunca, e as pessoas sabem até de outras opções que tive na vida, sempre combati por ideias, nunca combati por interesses, sempre aceitei os combates por ideias, sempre lutei por aquilo que acredito, sempre lutei por aquilo que acho que é o melhor para os interesses, para os ideais que defendo. De umas vezes por razões políticas, de outras vezes por razões clubísticas, mas há uma coisa, podem-me acusar de muita coisa, nunca me poderão acusar de ser cínico, hipócrita, de esconder o jogo. Há uma coisa que tem comigo, é a frontalidade e a capacidade de dizer nos olhos, dizer na cara aquilo que eu penso sobre as pessoas. E digo internamente e digo externamente. Tenho cuidado de perceber que em determinado momento há razões de solidariedade e razões de conjunto e razões de interesse coletivo
que, estando inserido num determinado grupo, me obrigam a ter esse posicionamento de dizer aquilo que penso internamente e não o dizer expressamente em termos externos. Mas as pessoas cá dentro sabem aquilo que eu penso e lá fora sabem aquilo que eu digo, e mesmo quando não digo alguma da coisa daquilo que penso, as pessoas percebem que aquilo que digo é ligeiramente aquilo que penso. Aproveitando essa sua ideia de frontalidade, com que expectativas é que está a encarar esta pré-temporada e encarará a época que está prestes a começar? Primeiro, critério absoluto, sempre bem. O Benfica, cada temporada começa, são sempre temporadas de esperança, são sempre temporadas de expectativa e sempre temporadas e tempos de previsão de vitória. Eu acho que esses... E o Benfica vem embalado. E o Benfica vem embalado. Dir-lhe-ia que já houve outros anos em que estive mais pessimista. Eu acho que o Benfica tem a capacidade de manter, hoje em dia, uma estrutura organizativa profissional, competente e que já demonstrou que sabe ao que vem e sabe o que é que lhe é exigido. O Benfica, em termos de estrutura competitiva, em termos de equipa, em termos de jogadores, daquilo que sabemos, daquilo que presumo, daquilo que conheço, o Benfica não terá grandes saídas, ou não terá grandes saídas quantitativas. Poderá ter uma saída qualitativa ou duas saídas que qualitativamente possam ser relevantes, mas haverá sempre a expectativa de elas serem supridas num espaço de tempo muito curto. E depois o Benfica, de facto, tendo essa estrutura organizativa, tendo essa equipa mantida, tendo um treinador que já deu capacidade, já demonstrou as suas capacidades noutros clubes, e é dos poucos treinadores onde nunca teve a ideia da chicotada psicológica. Em 13 anos, penso, ou 14 anos de profissão, nunca teve isso, saiu sempre pelos seus próprios pés e nunca foi despedido, como geralmente se acontece, e até acontece muitas vezes no princípio dos clubes, no princípio das carreiras desses treinadores. Eu acho que o Benfica tem tudo, mentir-lhe se não dissesse, estou esperançado que o Benfica repita, pelo menos, a época que fez o ano passado. Ficou surpreendido com os últimos meses, semanas no Benfica? Se fiquei surpreendido sobre a saída do treinador, sobre a saída de alguns jogadores? Sim. Não. Acha que é um processo normal, depois tem um lado mediático? Eu acho que o processo anormal é ter num clube, nos tempos de hoje, um treinador de 6 anos. Sejamos honestos. E estes 6 anos de existência só decorreram de quê? Não decorreram numa situação normal. Deixe-me aqui explicar para não ser mal interpretado. Nem sendo hipócrita, nem omitindo coisas que as pessoas percebem que eu gostaria de dizer. Mas tendo a contenção que me obrigam as funções que exerço, eu diria que o facto de um treinador ter 6 anos num clube, nos tempos de hoje, justifica-se em função não de um projeto, que não havia um projeto de formação. Porque, por exemplo, justifica-se muito e invoca-se muito a ideia de Alex Ferguson no Manchester United, mas Alex Ferguson no Manchester United foi alguém que fez o seu caminho com a formação toda do clube. Toda aquela fornada de jogadores que durante 10 anos alimentaram o Manchester United vieram da formação e vieram de escolhas feitas por esse mesmo treinador quando era novo. E a única situação que eu aqui vejo é que os 6 anos decorreram de uma primeira vitória, que gerou expectativa, e depois 3 anos de derrotas, a última das quais perfeitamente dramática. E não fosse a capacidade de liderança de Luís Filipe Vieira, em num determinado momento assumir que era aquele o treinador que queria, até para provar que as suas escolhas anteriores estavam certas, possivelmente este ciclo teria acabado com uma vitória e 3 derrotas. Com um campeonato e 3 derrotas. E não seria nada normal. As pessoas teriam percebido que aquele ano era o fim de uma linha. E essa perseverança, essa capacidade de liderança, essa aposta que hoje em dia ganha, levou a que os tais 4 anos de uma vitória e 3 derrotas transformassem em 6 anos de 3 vitórias e 3 derrotas. E, portanto, eu acho que nada melhor do que alguém sair depois de ter ganho, agradecendo o Benfica tudo aquilo que ele deu ao Benfica, agradecendo o Benfica tudo aquilo que ele foi capaz de potenciar no Benfica, mas percebendo que a vida no futebol, 6 anos é um tempo demasiado longo para aquilo que é o futebol nos tempos de hoje. E, portanto, eu acho que só ocorreu estes 6 anos, para terminar esta minha ideia, porque, entretanto, os primeiros 4 tinham sido compostos de uma vitória e 3 derrotas e terá sido essa a razão que levou a mais 2 anos.
Depois, em relação a determinados jogadores, eu acho que, eu há um bocado dizia-lhe isso, dizia-lhe que aquilo que a gente tem que venerar são as pessoas que sofrem pelo Benfica desde que nascem até que morrem. São as pessoas que sem nenhum interesse material, pagam para ver o Benfica. Esses são os verdadeiros ídolos. Eu aqui há uns tempos punha naquelas formas de comunicação modernas hoje em dia que nunca tirei nenhuma fotografia com nenhum jogador que entrasse no Benfica. E são muito poucos aquelas fotografias que tiro com alguns jogadores que saíram do Benfica. E penso que eu fiz agora dia 3 de julho que estou cá, como vice-presidente, e tirei 2 fotografias na saída dos jogadores. Nunca tirei nenhuma numa entrada, tirei 2 fotografias na saída e essas 2 fotografias chamaram-se, foram com David Luiz e com Óscar Cardoso. Tenho pena de não ter tirado uma terceira fotografia com Pablo Aimar. Porque essas foram as pessoas que perceberam que era o Benfica, daqueles que saíram durante estes 6 anos, daqueles que perceberam que era o Benfica e perceberam que o Benfica era muito para além daquilo que era um clube de futebol. Três estrangeiros. Até porque não havia a tradição ou houve aqui um hiato em relação à formação que levou a que muita gente que tenha a nacionalidade portuguesa não tivesse jogado no Benfica. E é por isso que eu acho que alguém que tem que estar no Benfica tem que estar como um verdadeiro adepto. E eu acho que eles perceberam o que era a idiosincrasia do Benfica, perceberam o que era a mística do Benfica, perceberam o que é que significava ser do Benfica. E hoje em dia, deixe-me fazer, se calhar não sei se é verdade, mas eu acho que eles gostam quase tanto do Benfica como eu. A ver? Agora, o resto tem a ver com o mercado, tem a ver com os interesses. Eu verdadeiramente não posso pedir a ninguém, primeiro, não posso pedir ao Benfica que pague aquilo que acha que não deve pagar. Eu não posso pedir a ninguém que prejudique a sua vida se alguém lhe paga um salário 2 ou 3 vezes mais do que se paga no Benfica. Acho perfeitamente natural. O que é que eu desejo? Em termos desportivos, o pior do mundo. Não sou hipócrita. Quer dizer, não sei se consigo perceber que eles percam todos os jogos, que percam todos os jogos, menos um que empatem. Portanto, perdendo também connosco, e que empatem 2 deles na primeira volta e na segunda volta. Mas não sou, nem sou cínico, nem sou hipócrita a dizer, quero que ele seja feliz pessoalmente, acho que merece, a família, mas que em termos desportivos se mantenha aquilo que o clube dele manteve nos últimos 2 anos, é não tocar numa taça. Para lhe ser franco, acho que é isso que lhes desejo, não lhe posso dizer mais. As funções que desempenham obrigam-no, por vezes, a ser mais cerebral do que será na sua essência? Obrigam. Por exemplo, há pouco fiz uma pergunta e hesitou, há pouco também referiu o exemplo de que não tirou uma fotografia, portanto, isso são gestos, não vou dizer premeditados no pior sentido da palavra, mas são medidos. Não é? Claro que são. De vez em quando chego a casa e dizem, mas como é que é possível? És uma pessoa de consensos, és uma pessoa de conversa agradável e quando tens ali 1 milhão de pessoas diante de ti, dizes coisas inacreditáveis. Eu acho que essas coisas inacreditáveis que se dizem, inacreditáveis quer dizer de frontalidade, não é inacreditáveis de mentiras, claro. Ou inacreditáveis quer dizer em função daquilo para quem partilha o verdadeiro e para quem tem essa capacidade de conciliação, capacidade até de rir muito e de rir de coisas minhas. E eu de facto acho que a paixão de vez em quando turva-nos ali a mente. Eu acho, mas isso é ser do Benfica, como eu acho que isso tem a ver com o futebol. Ou seja, eu acho que ninguém pode gostar de futebol se não for, não diria irracional, mas se não tiver a paixão. Ou seja, eu não consigo ver um jogo de futebol quieto, não, nem é quieto, é sem ter nenhuma predileção. Ou seja, eu vejo um jogo entre vermelhos e brancos e eu tenho que torcer por um dos clubes, ou torço pelos vermelhos ou pelos brancos, quer dizer, mas não posso ser indiferente, porque se eu for indiferente, se eu estiver a ver aquilo, eu prefiro ver um filme. E, portanto, eu acho que o futebol tem a ver com essa paixão, com essa capacidade de nos identificarmos. Sabe porquê? Até porque, de vez em quando vimos um jogo sem paixão, tentando ver um jogo racionalmente, a gente até descobre que o árbitro praticamente nunca erra, que os jogadores, até analisa verdadeiramente os jogadores quando jogam bem e mal de um lado ou do outro, quando definem bem uma jogada ou mal. Enquanto que se tivermos de um lado uma paixão, o árbitro apita sempre mal contra nós e bem sempre a nosso favor, e os nossos jogadores fazem tudo perfeito e os outros só fazem erros. Não é?
Portanto, o futebol tem a ver, é paixão. Já que falou em árbitros, há aí a questão dos árbitros, nomeações, sorteio, é uma questão que ainda está em aberto. Vamos lá ver uma coisa. Mas o senhor assumiu uma posição muito clara em relação àquilo que deve ser o futuro. Disse, comigo não há meias tintas. Comigo ou é ou não há aqui... embora, digo uma coisa, o Benfica nesse aspecto sempre foi coerente. O Benfica durante estes últimos anos, os últimos 6 anos, 9 anos, os últimos 9 anos, o Benfica perdeu 6 campeonatos, ganhou 3, sempre com a nomeação dos árbitros. E não foi por isso que em cada momento que se pôs essa situação, o Benfica defendeu sempre a nomeação dos árbitros. Porque nos parece que é a melhor solução. Parecia antes de eu cá chegar, felizmente tenho a mesma posição, parece-me que é razoável. Eu não quero aqui ficar como... apontar baterias ao sorteio dos árbitros, como se o sorteio dos árbitros fosse a coisa mais aberrante do futebol mundial. Mas, de facto, é quase. Não é o mais aberrante, mas é quase. Até porque não há nenhum sistema onde o regime de nomeações, de escolha de árbitros, seja feita por sorteio. Não é nos grandes campeonatos. Nos tais campeonatos que nós temos como referência quando falamos, se vamos à frente, se vamos atrás, no Campeonato de Inglaterra, no Campeonato de Espanha, no Campeonato Italiano, no Campeonato Francês, no Campeonato Alemão, estamos sempre a falar desses campeonatos. O Campeonato Holandês. Mas quando não nos interessa, aí esquecemos esses campeonatos. Estamos sempre a dizer que temos que defender a indústria de futebol. Mas quando isso não nos interessa, por razões que têm a ver com a circunstância, têm a ver com o momento, têm a ver com a tática, aí esquecemos que temos que manter esses mesmos princípios. Nas competições da UEFA também não há sorteio, porque senão então baralhávamos isto tudo, mas se assim fosse, nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, nas outras competições internacionais, nunca há sorteio de árbitros. E nós achamos muito bem, mais até nos irritamos de vez em quando o melhor árbitro português em determinado momento é preterido para arbitrar uma final, porque entanto foi preterido por razões de interesse, porque era o melhor árbitro. E aí, primeiras páginas dos jornais, árbitro português preterido em função de interesses da Federação Espanhola, ou isto ou aquilo. Mas aí estamos todos de acordo em relação à nomeação e não em relação e contra o sorteio. Por razões táticas. Uns, porque é uma questão de fé, porque acham que, como ganharam há 12 ou 13 anos com o sorteio, querem retomar a ver se é por aí que ganham. O que significa que é maior atestado de incompetência que passam a um treinador, a uma estrutura e a uns novos jogadores que foram buscar a preços muito caros. Outros, porque não tendo ganho nada nos últimos 2 anos, quando estavam habituados a ganhar, têm que dar a justificação para fora, dizendo que haverá uma razão extra que não tem a ver com a sua competência e com o facto de terem sido ultrapassados nessa mesma competência pelo Benfica. E é deste conjunto de circunstâncias, uns porque não sabem o que querem e querem o mais depressa possível, não sabendo o que é que querem. E outros porque, sabendo o que querem, têm que dar uma justificação de que perderam por alguma razão exterior ao próprio futebol. Estamos confrontados com esta ideia perfeitamente peregrina da possibilidade de os árbitros portugueses serem escolhidos por sorteio, num sorteio que das duas uma ou é puro, e para ser sorteio tem que ser puro, não pode haver condicionantes, ou então é um sorteio com condicionantes, como eu já ouvi dizer que foram introduzidas. E então, praticamente, à 4ª ou 5ª jornada passa a ser nomeação e deixamos de ter nomeação por critérios de competência, mas nomeação por exclusão de partes. Não me parece que seja uma boa solução. Mas vamos ver o que é que a Assembleia Geral da Federação vai ditar nesta matéria. Rui Gomes da Silva, vamos ir para uma curta pausa. Voltamos já daqui a pouco neste Pluribuno com o vice-presidente do Sport, Lisboa e Benfica. Bem-vindos à segunda parte deste Pluribuno. Recordo que o convidado é o vice-presidente do Sport do Benfica, Rui Gomes da Silva. Já falámos, obviamente, muito do Benfica, muito de futebol, atendendo àquilo que foi a última época das modalidades. De facto, o Benfica teve um ano extraordinário. Se a isso juntarmos os êxitos no futebol, foi de facto uma época memorável. Sim, uma época memorável. Já não falo até do êxito europeu, em algumas modalidades, mas de facto sermos campeões em hóquei, sermos campeões em vôlei, sermos campeões em basquete, sermos campeões em futsal, é de facto um ano memorável. Para além de outros títulos que acrescentamos, Taças de Portugal, Supertaças,
para além dos títulos em atletismo, que são sempre relevantes, para além dos títulos, de alguns títulos das camadas jovens, também nessas mesmas modalidades. Digamos que aqui, mas também tinha que haver alguma coisa para ter haver margem de crescimento, porque senão para o ano deixávamos de poder crescer. Tem que ser o handball. Para o ano temos que apostar no handball também para começar a ganhar também no handball depois de alguns anos de espera. O que é que se sente quando está inserido numa instituição que, de uma forma consolidada, passa a ter uma hegemonia no que diz respeito ao desporto tão consolidada? Olha, quero que eu para além, obviamente, do prazer e do quero que eu lhe diga mesmo a sério. Eu acho que a minha relação aí com as vitórias não é uma relação de vice-presidente, é uma relação de adepto. E é todos os dias ir ao jornal, quando não venho, e reconheço com a vida que se tem, com outras ocupações, não dá para vir todas as modalidades, dá para viver alguns jogos de cada modalidade. Eu diria que é quase uma relação de adepto, até mais do que uma relação de vice-presidente. Como sabe, o Dr. Domingos Almeida Lima é o vice-presidente encarregue das modalidades amadoras, ditas amadoras, das modalidades de pavilhão, e, portanto, tem essa área muito bem entregue, com a tutela do presidente, mas muito bem entregue. E, portanto, acompanhamos nas reuniões de direção as vitórias, as projeções, as programações, mas, acima de tudo, é uma relação de adepto, é uma sensação de o Benfica está a cumprir as funções para que, com a ideia com que foi criado em 1904, que é sermos um clube diferente, um clube de vitória, um clube de paixão, um clube de adeptos e um clube que é capaz de fazer esta simbiose entre continuarmos a defender princípios, continuarmos a defender valores e continuarmos a ganhar. Este lado eclético do Benfica, sendo um clube com dimensão mundial, em termos de gestão, e não querendo, obviamente, que me revele nenhum segredo, mas, obviamente, que implica uma abordagem muito global e uma gestão muito criteriosa e uma definição do trajeto a seguir com muita capacidade de antecipação. É verdade. Parte desde logo de um princípio, que é o princípio do ecletismo. Como sabe, não há muitos clubes em termos mundiais que tenham esta capacidade eclética. O próprio Real Madrid tem uma modalidade. Em Espanha haverá o Barcelona, que tem essa capacidade de ser eclético. Em Portugal, de grandes clubes, para além de nós, os outros dois ditos grandes, têm essa capacidade. Depois alguns clubes em Itália, um ou dois clubes em França. Mas praticamente, em termos da Europa, cada clube dedica-se a uma modalidade e, portanto, veja-se os casos das equipas que vêm cá jogar handball, que vêm jogar ao futsal, que vêm jogar ao patins, que vêm jogar basquete, são equipas que se dedicam praticamente só a isso. A exceção é o Real Madrid no basquete e as modalidades todas no Barcelona e depois alguns clubes italianos, como disse. Mas desde logo há essa opção, é a opção pelo ecletismo. Isso tem a ver com o Benfica. Um bocado começamos a nossa conversa na primeira parte com o que é ser do Benfica. E o Benfica é ser isso. O Benfica é ter essa capacidade de, em cada momento, ter o Benfica espalhado. O Benfica não é concentrado só em Lisboa. O Benfica não é um clube de Lisboa. O Benfica é um clube nacional. E estas modalidades servem para dar essa grandeza, para dar essa grandiosidade ao Benfica. A capacidade que o Benfica tem de, em cada momento, ter uma equipa sua, de qualquer que seja a modalidade, a competir em qualquer zona do país. E a fazer-se essa ligação pelo adepto. E garanto-lhe que quem viveu no benfiquismo noutra zona do país que não Lisboa, e num momento em que era muito mais difícil, as comunicações, o vir a Lisboa, demorava 7 horas, eu vinha do Porto a Lisboa, vinhamos ver um jogo à noite, saíamos de lá, ainda os jogos eram 9:45 à noite, saímos lá ao meio-dia, estávamos aqui às 7 da tarde, jantávamos, víamos o futebol e íamos embora para começar a vida no dia seguinte em termos normais. Portanto, eram 7 horas para cá, 7 horas para lá, à noite fazia-se menos um bocadinho. Mas ainda as competições europeias era competição 9:45. Mas esta ligação que se faz ao Benfica, este preenchimento da minha ligação com o Benfica, fazia-se e faz muito, sei disso, através de muitas destas modalidades ditas amadoras. E, portanto, primeiro essa decisão. Depois a decisão de investir dinheiro nessas mesmas modalidades. Não é fácil. Quando cada uma dessas modalidades podia corresponder praticamente a um jogador, um jogador em potência do futebol. E isso também é perceber o que é o Benfica. E nesse aspecto o Presidente Luís Filipe Vieira tem essa percepção do que é o Benfica. O Benfica não é um clube de futebol. O Benfica não é a grandiosidade do Benfica não advém só das vitórias no futebol. E depois, para além dessa primeira decisão do ecletismo, segunda decisão de investimento, a decisão da gestão
dos próprios departamentos. A capacidade do Dr. Domingos Almeida Lima e depois a capacidade das pessoas envolvidas, que diretamente em cada uma, os treinadores, os diretores-gerais e até pessoas que num clube altamente profissionalizado são muitas vezes diretores de secção, dirigentes de cada uma das modalidades, de forma graciosa e única e exclusivamente por paixão ao clube, que é uma situação que continua a haver hoje em dia. Poderia ser estranho, poderia ser normal há 40 anos, há 30, há 20, mas hoje ainda continua a haver. Continua a haver. E, portanto, são estas realidades, são este juntar destes elementos que fazem do Benfica o tal clube único. E depois, partindo de uma base, é verdade, que tem a ver com o ciclismo e que fez, possivelmente, aquilo que eu também percebi, muita desta capacidade do Benfica ser grande, porque foi o ciclismo que conseguiu, através da Maria Nicolau, que conseguiu levar o nome do Benfica a muitos sítios onde se via jornais passado muitos dias depois deles terem saído em Lisboa ou terem chegado ao Porto e, portanto, foi essa capacidade de transformar grande o Benfica. Depois disso, efetivamente, haverá um momento em que as relações familiares, a expansão da comunicação, a capacidade, a forma fácil como se vê em Lisboa, como se vê a televisão, etc., consolidou o universo e é por isso que hoje em dia o Benfica praticamente tem 50% do espectro do adepto em Portugal. Falou do Benfica ser um clube que não vive só do futebol, que não olha só para o futebol. Houve, no entanto, uma fase relativamente recente na história do clube em que, de facto, houve a tentativa de afunilar um bocadinho a perspectiva do clube apenas para o futebol, desinvestindo claramente nas modalidades. Nessa altura ficou preocupado? O que é que sentiu nessa altura? Nossa, vamos lá ver. Eu não senti, eu na altura, em 1997, fui candidato a vice-presidente para a área do futebol numa lista liderada pelo professor Luís Tadeu. Perdemos por poucos votos, mas perdemos. Ganhou quem na altura teve legitimidade para dirigir o clube e que, nossa, tem a ver com opções dos sócios. Os sócios são soberanos. E eu acho que não temos direito a condenar essa opção. Foi uma opção tomada, eu acho que cada uma das pessoas, praticamente todas as pessoas que votaram num determinado sentido se terão arrependido passado 2 ou 3 anos, mas tomaram essa opção e faz parte da história. A gente não estamos aqui para eliminar momentos da história ou para recusar opções tomadas. Foram opções feitas pelos sócios, num determinado sentido, possivelmente vivendo de ilusão, vivendo de promessas, vivendo de atos inconsequentes, mas foi o que foi o Benfica. E não foi só nas modalidades amadoras, foi também na formação de futebol. Muito dos erros que se cometeram durante muitos anos têm a ver com atitudes de um momento, dizendo acabou-se um conjunto de situações que tinham a ver com o Benfica. E desfazer faz-se num momento. Desfazer uma coisa é um ato de uma reunião de direção, tomado coletivamente, é um ato do Presidente, tomado individualmente e depois ratificado por todos, porque quem lá estava, no fundo, acabou por ser responsável. Mas isso faz-se num momento. Depois o resto, reconstruir ou construir é muito mais difícil. E aquilo que se passou, daquilo que eu percebi, e eu cheguei ao Benfica como dirigente já numa fase em que essa fase da reconstrução já estava quase terminada, a parte da reconstrução financeira, a parte da reconstrução das infraestruturas, do Seixal, do Estádio da Luz, de toda a área envolvente o Estádio da Luz, do museu onde aqui estamos, depois disso. Portanto, toda essa área estava a terminar, mas deu muito trabalho. E digamos que a capacidade deslocada para esses objetivos terá omitido a possibilidade de construir desde logo uma grande equipa de futebol. Eu acho que houve um momento de reconstrução do clube, de reedificação daquilo que era o Benfica, de ligação outra vez do Benfica aos adeptos. Feita essa reunião, feita essa reunificação, em termos de mística, em termos de paixão, em termos de desejo de vitória do Benfica, eu acho que estavam lançadas as bases para que o Benfica volte a ser grande. E eu acho que isso conseguiu-se. O Benfica ganhou de forma consequente, o Benfica ganhou este ano 3 títulos, o ano passado também 3 títulos em Portugal. Tivemos um momento onde já não tínhamos há muito tempo, que era irmos a finais europeias. Eu acho que
ainda há pouco ouvimos o Presidente, o Capitão, a definirem que aquilo que falta mesmo, e estamos aqui ao pé das 2 taças de campeões europeus, aquilo que falta mesmo é essa ambição europeia do Benfica. E eu costumo muitas vezes dizer, meteu-se-me na cabeça essa ideia, de vez em quando discuto muito internamente, e eu acho que é possível o Benfica voltar. Eu não sei se o Benfica vai voltar ou não a vencer em termos europeus. Agora o Benfica tem que ter a ambição todos os anos querer vencer. E se todos os anos quisermos vencer, haveremos de vencer rapidamente. E para isso era preciso sangue novo também? Não, eu acho que para isso é preciso ter ambição. Ou seja, eu acho que houve etapas da reconstrução e do lançamento das infraestruturas, a etapa da reconstrução da equipa e da construção de uma equipa vitoriosa de futebol. E agora vamos partir para outra etapa, possivelmente, a etapa de sermos ambiciosos. Não quer dizer com isto que a gente tenha que ganhar sempre, quer em termos internos e termos externos. O futebol é isso mesmo, tem a ver com resultados. Há momentos de menor felicidade, mas temos de ter sempre a ambição de querermos ganhar. E ainda há pouco tempo saía um artigo dizendo o seguinte, dizendo que, ao contrário daquilo que se pensava, era possível ser, e eu nomeadamente provava, que quem tinha ido à final das Ligas dos Campeões dos últimos anos quem tinha ganho, é verdade, tinha salários, um montante de salários muito superior aos 200 milhões de euros, mas quem tinha perdido, e que portanto esteve à beira de ganhar, já lá iremos a isso, tinha salários muito inferiores aos tais 200 milhões de euros. E o caso concreto é do Atlético de Madrid, aqui mesmo no próprio Estado. O Atlético de Madrid esteve com um salário 3 vezes, com um conjunto, com uma massa salarial 3 vezes inferior ao do Real Madrid, praticamente, ou 4, teve 2 minutos de ser campeão europeu. O Sérgio Ramos, agora tão discutido, não tem minorado o erro monumental do Casillas no primeiro golo, não é? Do Franco, o Casillas deu aqui no Estado da Luz, em plena Liga dos Campeões. O Casillas depois não teria tido a oportunidade de levantar a Taça dos Campeões como teve. E, portanto, tivemos a 2 minutos de vermos uma equipa com uma massa salarial muito inferior à do Real Madrid a ganhar a Liga dos Campeões. E eu acho que... E é isso que anima essa ambição, não é? Não, porque nós temos um adicional de alma, temos um adicional da tal mística, da tal paixão. E digo-lhe uma coisa, eu acho que é muito bonito ver o Benfica no Estádio da Luz, mas eu acho que das coisas que mais emocionam adepto, pelo menos a mim, é ver o Benfica a jogar fora do Estádio da Luz, nomeadamente no estrangeiro, e ver o Benfica a ganhar no estrangeiro. E digo-lhe uma coisa, eu que não sou... Tenho esta relação com a emoção, tento ser distante, frio, ouça, é dos poucos momentos, eu não diria chorar, não choro, porque o meu pai sempre dizia que o homem não chora, mas daqueles momentos em que uma pessoa sente ali um tal arrepio pelas costas abaixo, é aqueles momentos em que se ganha lá fora. Quando se ganha aqui, estamos em casa, é evidente que há felicidade, quando se ganha fora no país, importa, é muito importante, mas ganhar no estrangeiro são momentos únicos. Eu sei que é muito difícil, que o país está a atravessar muitas dificuldades, que ser sócio do Benfica já é muito difícil, gastar dinheiro em bilhetes do Benfica, mas se em cada momento houver a possibilidade de fazer um jogo do Benfica lá fora e ver o Benfica a jogar lá fora, é um momento inexcedível. Eu lembro-me de 3 ou 4 momentos, nem sequer era dirigente, lembro-me de ter ido a Manchester, lembro-me de ter ido a Liverpool, aquele famoso golo, aqueles famosos 2 golos do salvo erro, do Simão e do Micoli, do Simão Sabrosa e do Micoli. Tínhamos ganho aqui 1-0, ganhamos 2-0 lá, o Liverpool tinha sido campeão europeu, e aquele é praticamente aqueles momentos inesquecíveis. Por exemplo, o momento há 2 anos, quando ganhamos a meia-final, quando eliminamos a Juventus em Turim. Um jogo épico. Um jogo, quer dizer, épico, é aqueles jogos que o meu pai me contava, que aqui, quando a gente eliminou uma vez, salvo erro, não sei se penso que é o Peste uma vez, outra vez o Feyenoord, em que o meu pai disse que estava no primeiro andar completamente cheio, e quando tivemos a 10 minutos, tínhamos a eliminatória perdida, em 10 minutos viramos a eliminatória, salvo erro, ganhamos 5-1 aqui, o meu pai disse que não percebeu como, estava no primeiro andar e apareceu naquelas escadas que havia no antigo Serenel, o meu pai disse que não sabe porque apareceu cá em baixo. Eu acho que isso é daqueles momentos em que uma pessoa fica, sei lá, onde sente verdadeiramente o que é ser do Benfica. Posso parecer um bocadinho irracional, mas acho que o Benfica vivido sem paixão, vivido sem esta emoção, não se é verdadeiramente o Benfica.
Estamos no museu, já falou das taças, das réplicas das taças dos campeões europeus que estão mesmo aqui a poucos metros de nós. Esta obra permite ao mais simples adepto, ou ao adepto, ainda há pouco antes de começarmos o programa, tínhamos aqui um adepto do Benfica residente em França, não luso-descendente, e de facto dizia que era apoiante do Benfica, ou adepto do futebol que o Benfica pratica, pela qualidade do jogo que o Benfica coloca em campo. É de facto, e tivemos mesmo aqui há minutos esse exemplo, é de facto extraordinário esta força que o Benfica tem, não só junto dos portugueses e em Portugal e que estão espalhados, mas também junto de quem gosta de futebol enquanto desporto. Sabe que a dimensão que se tem quando se começa a acompanhar o Benfica como dirigente nestes relacionamentos, percebe-se a dimensão internacional do Benfica e a importância que o Benfica tem, e percebe-se que o Benfica não é uma construção mítica feita por nós, não. É verdadeiramente uma relação que o Benfica tem com o mundo do futebol e com o mundo da Europa do futebol e com o mundo do futebol. Há, de facto, essa ideia que o Benfica é um dos grandes e um dos clubes muito respeitados. Faz parte da nobreza do futebol faz parte dessa elite do futebol, que já ganhou no passado, que voltou a tentar ter estado próximo de ganhar há muito pouco tempo. Eu não quereria ser otimista, mas eu acho que está próximo de ganhar mesmo nos próximos anos. Acho que isso é possível e quero acreditar que isso vai ser verdade. E, portanto, falamos há um bocado disso, o adepto francês. Eu lembro um adepto, o Marc, é um adepto inglês, um cidadão inglês, que cada vez que pode, das suas férias, lembro-me do meu pai, de vez em quando, cada vez que pode, vem ter connosco. O Benfica ganha e manda-me mensagens em português, meias em português, meias em inglês, a dizer ganhamos, mas ouça, de uma ligação de um cidadão inglês, que é muito conhecido entre nós, o Marc, que tem a ver com essa ideia de que o Benfica está espalhado em todo o mundo e, de facto, de vez em quando... algum episódio nesse seu desempenho de relações institucionais do Benfica, algum episódio que o tenha surpreendido num ponto do globo onde de facto não esperava? Já em todo momento, eu lembro-me uma vez ter estado, por razões políticas, estava em Reykjavik e apareceu-me um islandês. Quando disse eu era português, eu não estava nada, já lá vão há muitos anos, e disse, Benfica, aquela coisa, Portugal, disse, eu sou do adepto do Benfica. Disse, mas porquê é que você é adepto do Benfica? Disse, eu sou adepto do Benfica, porque o Benfica, quando eu tinha 14, 15 anos, foi 2 vezes à final da Liga da Taça dos Campeões Europeus, 88 e 90. E quando me perguntavam na escola qual era o clube que eu identificava com o Benfica. A Islândia, não havendo clubes de futebol, hoje em dia já começa a haver, já tem uma grande seleção. Mas não havendo clubes de futebol na altura que fossem relevantes, eu passei a ser do Benfica. E, portanto, eu, em Reykjavik, perdido no mundo, não é? Quase por onde o Júlio Verne imaginava que se ia ao centro da Terra, era por ali, por uma das crateras, via um cidadão perdido num país onde o futebol não era relevante, aqui há uns anos, a dizer-me que era adepto do Benfica fanático. Este Marca, a mesma coisa, mas ouça, há muitas histórias de pessoas que quando nos identificam com Portugal, Benfica, em todo lado. É verdade. O Benfica é uma coisa. O Benfica, eu acho que de vez em quando o Benfica é. Um português não fica bem dizer isso, mas o Benfica de vez em quando é maior que Portugal. Já desempenhou funções governativas, foi várias vezes deputado. O Benfica serviu como desbloqueador de algumas tensões, não vou dizer partidárias, mas pelo menos... Internamente sim, externamente não, até porque em termos no mundo das relações internacionais estive muito ligado durante os quase 20 anos que exerci funções dada à Assembleia da República. Estive muito ligado aos negócios estrangeiros e à defesa, e portanto as relações internacionais. Tive 14 anos na delegação da NATO e nesse mundo, alguns acham curioso a nossa relação com o futebol, não é? Nomeadamente os norte-americanos, os canadianos, etc. Os outros acham engraçado, alguns deles têm, nomeadamente, é curioso, os espanhóis, os gregos, tinham algumas relações muito fortes aos clubes, por exemplo, deputados do PSOE, por exemplo, espanhóis, que estavam ligados ao Barcelona, que eram da junta da direção do Barcelona, dos órgãos sociais, deputados de Valência, que eram deputados de Valência, que eram dos órgãos sociais do Valência, deputados gregos, que eram do Olympiacos,
do Olympiacos, como diz as pessoas, os gregos, os nossos amigos gregos que a gente tem em Portugal, que não se diz Olympiacos, mas Olympiacos, em termos gregos, mas havia essa ideia. Embora depois há outra ligação, que é a tentativa de nunca não se confundir, pouca relação do futebol com a Europa da política. É mais uma realidade portuguesa. Em Portugal, pelo contrário, não há nenhum deputado que não tenha a sua cor clubística e que as ligações se façam essencialmente pelo... A gente pode estar em desacordo em tudo, mas em relação ao futebol estamos sempre em acordo com aqueles que vestem a mesma cor. Sente saudades da política? Não, ouça, fiz tudo aquilo que quis. Eu tive 30 anos na política, tive, como disse, 18 anos e meio na Assembleia da República, 14 anos na delegação da NATO, dos quais 2 como Presidente, 1 ano quase como Ministro, primeiro assuntos parlamentares, depois Ministro adjunto do Primeiro-Ministro, 6 anos e meio no Conselho Superior do Ministério Público, Vice-Presidente do partido a que pertenço. Ou seja, fiz tudo aquilo que queria fazer e, portanto, acho que tudo tem um tempo. E eu tive sempre essa preocupação. Nunca confundi política com futebol. Respeito quem o faz, respeito quem se serve da política para ganhar no futebol e quem serve do futebol para ganhar na política. Eu, quando estive na política, nunca interferi na vida do futebol. Nunca, nomeadamente em 97, quando fui candidato a vice-presidente na lista do professor Luís Tadeu, vice-presidente para o futebol, não estava na altura a exercer funções políticas. Portanto, tinha interrompido. E hoje não serei capaz de, enquanto for vice-presidente do Benfica, de ter participação política ativa. Que eu me lembre, nestes 6 anos de vida política, de vida clubística, de vida de dirigente do Benfica, eu tive 3 atos, um deles apoiar uma candidatura interna do meu partido e a outra ir a 2 aniversários, aos 40 e aos 41 anos do partido a que pertenço, única e exclusivamente por uma relação. Não nego aquilo que fui, nem nego aquilo que sou, em termos ideológicos, mas tenho para mim uma separação total. Nunca ninguém me verá a ter opiniões políticas de intervenção enquanto estiver dirigente de futebol, como ninguém me viu, enquanto dirigente político, a ter intervenção ativa na vida do clube. Como é que olha para o país, atendendo às diversas variáveis que o estão a condicionar, nomeadamente aquilo que está passando na Europa, a situação de crise, enfim, temos presidenciais e também legislativas aí no horizonte. Você quer que eu viole este meu princípio? Não, tem uma experiência de décadas de estar ligado a esse mundo, portanto, sim, terá obviamente uma leitura das coisas. Não, tive esse mundo e digo uma coisa, e ajuda muito em termos de valores, em termos de conhecimento, em termos de estratégia, essencialmente ajuda muito a compreender o mundo. Mas eu diria que aquilo que mais me preocupa, não enquanto político, mas enquanto cidadão, enquanto pessoa preocupada com a coisa pública, com a vida pública, acima de tudo, são situações que têm a ver com menor capacidade das pessoas viverem. Isso tem a ver com o desemprego, com a pobreza, com as situações de dificuldade. E essas situações de dificuldade são hoje em dia horizontais. Não tem a ver com determinadas classes, não tem a ver com determinadas pessoas, com determinadas funções, mas hoje em dia há esta grande preocupação que vivemos todos os dias, que é quase, há um bocado falava-me da responsabilidade que tenho de como advogado mais velho de uma sociedade de advogados, de ter essa responsabilidade, no fim do mês ter que pagar todos os meses ordenados. Essa é a minha principal preocupação. Como eu penso que é a principal preocupação de cada uma das pessoas que têm empresas, de cada uma das pessoas que têm capacidade de dar emprego, de dar trabalho às pessoas, é essa obrigação, entre aspas, de pagar os vencimentos no fim do mês. Porque esse é de facto um direito. E as pessoas hoje em dia, muitas das pessoas que poderiam estar a trabalhar, algumas a gente refugia sempre naquela coisa que é mais fácil, mas há muita gente que não quer trabalhar, há tanto trabalho, mas há muita gente que quer trabalhar e não consegue. Há muita gente que faria tudo para estar empregado
e não consegue ter o seu emprego. Não consegue ser por razões circunstanciais, por razões tecnológicas, por razões de desencontro entre a oferta e a procura no mercado de emprego, por razões que têm a ver com as taxas de desemprego, e essa é essencialmente a situação que mais me preocupa. Enquanto cidadão, eu acho que se tivesse um conselho para dar, quem quer que seja, que venha a seguir, para lhe ser franco, não sei o que é que vem a seguir. Não sei o que é que vem a seguir. Eu diria que há uns meses eu acharia que era evidente a vitória de um dos lados políticos, para quem percebe o que é que acontece. Hoje em dia tenho mais dúvidas. Acho que a capacidade de recuperação de um dos lados em relação àquilo que era evidente há uns meses torna imprevisível o próximo ato eleitoral. Se me perguntam o que é que acontece, eu acho que nestas circunstâncias, eu também, não, unicamente em termos teóricos, sempre fui a favor de situações bem claras, sempre fui defensor de bipolarização perfeita, não junção, nunca fui a favor daquilo que teoricamente se designa por blocos centrais, mas mantendo no campo dos princípios essa posição, achando que a bipolarização e a alternância partidária e a alternância governativa gera situações de maior consenso, apesar de tudo, de disputa verbal, mas maior consenso em termos de opções. Eu talvez arriscasse que os próximos tempos vão ser, não diria que são mais difíceis do que aqueles que passaram. Todos os tempos são difíceis, todos os tempos têm vantagens, todos os tempos têm dificuldades a ultrapassar. Mas eu diria que os próximos tempos são tempos de necessidade de mudar alguma da estrutura produtiva, alguma da estrutura legal do próprio país. E eu talvez, sem querer entrar nessa área, talvez tomasse a liberdade de dizer que se calhar era o tempo de chegar, mesmo contra aquilo que eu penso em termos teóricos, de chegar o momento de as forças políticas todas se entenderem, num governo, não de unidade nacional, não gosto não, mas num governo nem de bloco central, mas num governo de convergência em relação a grandes pontos, que fizesse com que houvesse estabilidade governativa, por um lado, e do outro lado, capacidade em termos sociais, em termos de parceiros sociais, de sustentar opções políticas que serão decisivas para os próximos 40, 50 anos. E aquilo que me preocupa não é tanto a minha vida, tive uma vida extraordinária, tive muita sorte do período em que vivi, apanhei o 25 de Abril com 16 anos e, portanto, houve uma geração, que possivelmente teria sido a geração do meu pai, em que terá sido absorvida na voragem da Revolução, e, portanto, tive esta capacidade de entrar nos cargos com 28 anos, ter sido eleito deputado da Assembleia da República aos 28 anos, com 26 anos era chefe de gabinete da Presidência do Conselho de Ministros, ter sido muita coisa até aos 40, e tenho 56, até aos 49, ter sido ministro com 45 anos, e, portanto, ter feito isso tudo, mas aquilo que me preocupa essencialmente é as próximas gerações. E as gerações dos meus filhos, que hoje em dia têm 24, 13, 8 anos, que sejam elas próprias capazes de inventar o seu próprio futuro. Eu acho que é aquilo que os políticos têm que fazer. Não é definir o futuro, mas é reinventar um futuro para Portugal. Rui Gomes da Silva, foi um prazer tê-lo como nosso convidado. Rui Gomes da Silva, vice-presidente do Sport Lisboa-Benfica, foi convidado esta semana do Epúrio Zoom, que volta nos horários habituais aqui na BTV.